Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante do curso de detetive privado, onde eu vou mostrar como os detetives particulares fazem para buscar informações e localizar documentos importantes em nome de pessoas ou empresas em todo o Brasil. O nome deste trabalho chama-se Investigação e Levantamento de Documentos. Este tipo de investigação é muito simples de se fazer. Qualquer pessoa tem acesso a este tipo de informação, mas quase ninguém sabe disso. Por isso, é muito importante que você preste bastante atenção nesta aula, porque muito em breve, quando você se tornar um detetive, em algum momento você vai precisar fazer este tipo de investigação. A finalidade deste tipo de investigação pode ser motivada por vários fatores. Pode ser para localizar pessoas, para localizar bens e patrimônios como casas, apartamentos, terrenos, veículos, em nome de alguém. Serve também para localizar processos judiciais, inventários, escrituras de imóveis, financiamentos imobiliários, aluguéis, em nome de pessoas ou empresas em todo o Brasil. Checar os antecedentes criminais de pessoas para saber se a pessoa cometeu ou se está respondendo ou se já respondeu por algum tipo de crime ou delito. Serve também para identificar a habilitação de casamento, para saber se a pessoa é casada ou não, saber com quem, o local, a cidade onde ocorreu o casamento e quem são os pais dos noivos e as testemunhas que assinaram o livro de registro. Serve também para localizar títulos protestados, dívidas, financiamento de veículos que não foram pagos. Esse tipo de investigação também serve para identificar execuções fiscais, ou seja, dívidas ativas com o governo, com o Estado ou com o município. Serve também para localizar processos de interdições e tutelas, para saber se a pessoa ou a empresa está impedida de fazer algum tipo de negócio ou assumir alguma responsabilidade. Como vocês podem ver, este tipo de investigação pode nos trazer diversas informações sobre pessoas ou empresas em todo o Brasil. Os escritórios de advocacia, os advogados, usam muito este tipo de serviço para embasar os seus processos ou até mesmo para identificar alguma coisa ou informação em benefício do seu cliente. Como eu já disse, e eu vou repetir, este tipo de investigação é muito fácil de se fazer e qualquer pessoa pode fazê-la. Basta ter um pouco de conhecimento nesta área. Os honorários cobrados pelos detetives para realizar este tipo de investigação custam em média R$ 1.200, acrescido das taxas cobradas pelos cartórios. Por isso, é muito importante que você cheque antes o valor cobrado para cada tipo de documento que vai ser solicitado no cartório. O trabalho de investigação é muito fácil e o lucro é melhor ainda. Então, vamos ver agora como funciona este tipo de investigação. O local onde estão arquivadas estas informações são os cartórios da cidade. Os cartórios são responsáveis por registrarem todo tipo de documento e confirmar a sua autenticidade. Se uma pessoa quiser casar ou se divorciar legalmente de outra pessoa, tem que registrar em cartório para obter a certidão de nascimento ou de divórcio. Se uma pessoa quiser comprar, vender ou transferir um imóvel ou veículo da sua propriedade, é no cartório que a mesma deve registrar sua intenção para o negócio. Se uma pessoa contrair uma dívida pública ou particular, seja ela por empréstimo, financiamento imobiliário ou de veículos, e tiver o seu título protestado, é no cartório que deverá ser feito o registro e confissão de dívida. Se uma pessoa ou empresa tiver sido impedida judicialmente de assumir responsabilidades ou fazer negócios, é no cartório que vamos encontrar este tipo de informação. Você conseguiu compreender o volume de informações que é possível obter nos cartórios da nossa cidade? Está tudo lá registrado. Basta ir lá e preencher uma guia solicitando uma certidão para cada tipo de informação que você precisar. Vamos ver como isso é feito? Então, agora vocês vão ver quais são os procedimentos que devem ser feitos para que as informações sejam acessadas, ok? Em primeiro lugar, nós vamos nos dirigir ao cartório da cidade. Nesse caso aqui,
vocês estão vendo aqui na tela um formulário para o preenchimento de solicitação de certidão. Em todo cartório que você chegar, você vai precisar preencher um formulário parecido com esse. Geralmente os formulários são padrões, mas pode ser que em algum cartório a cor seja diferente, o modelo seja diferente, mas o teor das informações são iguais em todos os lugares, ok? Então não é possível você chegar lá e pedir de boca, você tem que fazer a solicitação através do preenchimento deste tipo de formulário. Nesse caso aqui, nós estamos vendo um formulário da Central de Certidões do Cidadão. Okay? Esse aqui é um projeto aqui no Rio de Janeiro, e eu acredito que esse projeto tem em todas as cidades no Brasil inteiro para poder facilitar a vida das pessoas no momento que elas estão buscando algum tipo de informação. Antigamente, para você, por exemplo, tirar uma certidão sobre o histórico de um imóvel, uma certidão de ônus reais, era necessário que você fosse especificamente no cartório responsável por esse tipo de informação. E se você tivesse que tirar ao mesmo tempo uma outra certidão referente ao histórico criminal de uma pessoa, ou seja, um antecedente criminal, era necessário você ir em outro cartório diferente. Hoje não. Com a Central de Certidões, no mesmo endereço, no mesmo local, você consegue tirar várias certidões diferentes para assuntos diferentes, como é o caso aqui da Central de Certidão do Cidadão, ok? Então, chegando lá, você vai pegar uma guia como essa, vai solicitar essa guia, e aí você vai escolher qual é a opção que você vai solicitar de informação. Por exemplo, o que nós temos aqui, na primeira linha, aqui, na primeira caixa, uma solicitação especial de falências e concordatas, ok? Significa o seguinte, que esse campo aqui vai me permitir que eu obtenha informação sobre o problema da empresa a respeito de falências, concordatas, né, algum tipo de impedimento para que ela possa operar, ok? Então, eu escolhendo essa opção aqui, eu vou obter esse tipo de informação. E aí eu tenho agora aqui que marcar em quais os cartórios que eu tenho que solicitar esse tipo de certidão. Nesse caso aqui, olha, primeiro ofício, segundo ofício, terceiro ofício, quarto ofício. Significa que são 4 cartórios responsáveis por esse tipo de informação. Então não adianta eu chegar e pegar e pedir uma certidão somente do cartório do primeiro ofício, porque essa empresa ela pode ter algum problema no cartório do terceiro ofício, por exemplo, ok? Então, por via das dúvidas, eu vou solicitar as certidões nos 4 cartórios. Então eu vou marcar a opção cartório 1, primeiro ofício, segundo ofício, terceiro ofício e quarto ofício. Porque aí eu vou cercar de todos os lados qualquer tipo de informação que tenha a respeito de determinada empresa no assunto de falências e concordatas, ok? Não adianta tentar tirar uma certidão só para economizar, gente. Tem que tirar nos 4 cartórios, ok? Vamos lá no segundo campo, assuntos criminais. É a mesma coisa, né? Ou seja, pode ter algum impedimento, pode ter alguma informação sobre o antecedente criminal da pessoa, pode estar em qualquer um desses ofícios aqui. Então não adianta eu tentar tirar somente uma certidão de um cartório. É preciso tirar em todos os ofícios, ou seja, no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ofício. Essas informações, gente, são a nível Brasil, ok? E essas certidões, elas vão trazer informação sobre os últimos 20 anos daquela pessoa. Se ela tiver cometido um crime, se ela estiver respondendo a algum inquérito, né? Se ela tiver algum problema na área criminal, na Bahia, né? Ela hoje está aqui no Rio de Janeiro, mas se ela tiver tido algum problema criminal na Bahia, no Espírito Santo, em Porto Alegre, em qualquer lugar do Brasil, nos últimos 20 anos, essa informação ela vai aparecer em algum desses cartórios aqui. Por isso que não adianta eu tirar apenas uma certidão em um cartório. Eu preciso tirar em todos os cartórios possíveis. Então, nós temos aqui o primeiro,
segundo, o terceiro e o quarto ofício. Para cada certidão é um valor, ok? Eu não lembro agora aqui qual é o valor exato, mas eu acredito que está a partir de R$100 cada certidão dessa, ok? Vamos lá. Nós temos aqui a certidão especial para localização de processos de inventário judicial ou abertura de testamento, ok? Uma vez solicitado esta certidão, nós vamos ter informação sobre qualquer processo de inventário que alguém tenha aberto em qualquer lugar do país, né? Inventário o que é? Partilha de bens, né? Partilha de patrimônio, não é verdade? Famílias estão ali discutindo ali, tem um patrimônio, então eles estão discutindo a divisão, tem que fazer um inventário, né? Todas as pessoas que têm direito a uma parte daquele imóvel, daquele terreno, né? daquele patrimônio, eles têm que assinar o inventário autorizando a partilha ou a venda ou a doação para alguém, né? O testamento, entendeu? Então, tem que estar registrado em cartório tudo isso. Nenhum parente pode vender um terreno sabendo que tem outros herdeiros que têm direito, né, à divisão daquele bem. Para poder vender aquele patrimônio, ele precisa primeiro fazer um inventário, né? O inventário o que é? É a divisão dos bens, né? A divisão, cada pessoa que tem direito, cada herdeiro que tem direito a uma parte daquele imóvel, ele tem que autorizar a sua venda, ou não. E aí é preciso então abrir um processo e é preciso que isso fique registrado no cartório, ok? Se alguém tentar participando de algum inventário judicial, está lá registrado no cartório. E aí você vai lá e puxa a certidão. Olha, nesse caso aqui, somente 2 cartórios são responsáveis por esse tipo de assunto aqui, que é o primeiro e o segundo ofício. Então eu vou chegar lá, vou marcar a opção primeiro e segundo ofício e vão vir 2 certidões. Vamos lá agora no terceiro campo, assuntos cíveis. Qual é a finalidade? Olha, escrituras, empréstimos, financiamento imobiliários, aluguel. Qualquer escritura que seja lavrada no cartório para venda de imóveis, né, doação ou venda, está lá, registrada a escritura no cartório. Empréstimo é a mesma coisa, né? Você faz um empréstimo numa financeira, esse contrato tem que estar registrado em cartório, né? Fez um financiamento imobiliário, né, de um imóvel, de um apartamento. O contrato que foi feito entre a financeira, ou a imobiliária, ou o banco e a pessoa que está fazendo o financiamento, né, tem que ser registrado em cartório. Então, se eu quiser ter alguma informação, se alguma pessoa lavrou alguma escritura de imóvel, fez algum empréstimo bancário, fez algum financiamento imobiliário, basta eu tirar as certidões no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ofício, entendeu? E aí essas informações vão vir para a gente, né? Aí nós temos aqui a certidão de baixa, se ele já deu baixa em algum processo, né? Se ele deu baixa em alguma situação que estava pendente, né? Se ele solicitou a baixa de alguma coisa, e aí a mesma coisa, eu vou lá, tiro as certidões, ok? Nós temos aqui, olha, certidão especial de habilitação de casamento. O que é isso aqui? Através dessa certidão, a gente tem como saber se a pessoa se casou com alguém, se ela é casada, se está registrada no papel. E aí vai vir a informação de quem é um cônjuge, né? De quem é a outra parte, né? O nome da pessoa. E aí a gente consegue as informações, por exemplo, também, da onde foi feito esse registro, em qual foi o cartório que essa pessoa se casou. E aí, através dessa informação, a gente chega na certidão de nascimento, a gente chega na certidão de nascimento que vai nos dizer, né, o local onde foi realizado o casamento, qual foi o juiz que assinou a certidão, vai vir o nome dos pais do noivo, os pais da noiva, quem foram as testemunhas, né? Ou seja, uma certidão também que vai me trazer uma série de informações sobre a vida daquela pessoa. Inclusive divórcio, tá? Se a pessoa tivesse se divorciado, tivesse separado e tiver feito um divórcio, eu também vou ter essa informação da data do divórcio, em que circunstâncias foi feito esse divórcio. E aí tá lá, olha, terceiro e quarto ofício, ok? Vou precisar tirar 2 certidões para acessar esse tipo de informação. Nesse outro campo aqui, é sobre distribuição de títulos para protesto. Tá? O que significa isso? Toda vez que você faz uma compra,
né, em alguma empresa para pagar a prazo, para pagar faturado, é emitido um título de cobrança, ok? Então, muitas das vezes você recebe a mercadoria e aí você não paga a fatura. E aí o que acontece? A empresa que vendeu, ela vai fazer a cobrança e vai comunicar ao cartório de protesto de títulos e documentos, ele vai comunicar ao cartório que existe uma dívida pendente que não foi paga, e ele tem que dizer que dívida é essa, qual foi o valor e quem é o responsável pela dívida, ok? E aí está lá o nome e o CPF da pessoa, o CNPJ da pessoa, da empresa que fez a compra e não pagou. Então, se eu quiser saber se uma empresa ou uma pessoa tem alguma dívida pendente, algum título protestado por falta de pagamento, basta eu ir lá no 7º ofício, ou seja, preencher essa certidão, essa solicitação, e tirar uma certidão, ok? Onde vai aparecer as dívidas. Nesse caso aqui, é no cartório do 7º ofício, ok? Todo e qualquer título protestado, em nome de uma determinada pessoa ou em nome de uma empresa, vai aparecer a informação nesta certidão. Vai dizer, inclusive, o valor do título protestado, entendeu? Nesse outro campo aqui, nós vamos verificar aqui o seguinte: todo e qualquer problema referente à execução fiscal, né? Escrituras, varas de órfãos, sucessões, ok? Ou seja, o que é execução fiscal? É quando está sendo executado alguma pendência, seja ela do governo, seja ela da justiça, né? alguma dívida escriturária, ok? Então, se estiver sendo executado qualquer ação fiscal contra uma pessoa, contra uma empresa, alguma multa, né? Pode ser alguma multa, entendeu? E aí você foi multado e a prefeitura está fazendo a cobrança através de uma execução fiscal, o governo ou o Estado. Então, qualquer problema pendente dentro dessa área vai aparecer a certidão que você vai tirar no cartório do 9º ofício. Basta marcar essa opção aqui também. Nesse caso aqui, olha, interdições e tutelas, né? Significa o quê? Por exemplo, em alguns casos, algumas pessoas elas são interditadas. Pessoas de idade, por exemplo, às vezes elas não estão com as suas faculdades mentais, né, aptas para assumir determinadas responsabilidades ou assinar documentos, cheques, fazer empréstimos, ou seja, administrar os bens da família, ou porque está muito idoso e aí não está conseguindo raciocinar, não tem controle das suas ações emocionais, e aí às vezes essas pessoas idosas, pessoas que são doentes, com problemas de memória, acabam sendo manipulados por alguém da família. Aí faz essas pessoas assinarem documentos, empréstimos, vender imóveis, e aí, geralmente alguém da família que não concorda com isso, ela entra com uma ação de interdição, né? Para que aquela pessoa então não assine nenhum documento, ou seja, nada seja feito em nome dela. Pode ser também o caso aqui de uma empresa que sofreu uma ação de interdição, né? Ou seja, ela não pode vender nenhum patrimônio, ou seja, ela foi processada, o patrimônio foi bloqueado para pagamento de ações trabalhistas ou de alguma ação que ela está sofrendo, e aí a justiça entra com uma ação de interdição e tutela para impedir que o patrimônio, né, seja vendido, seja desfeito para pagar determinadas dívidas. Então, se uma empresa ou uma pessoa estiver sofrendo algum processo de interdição e tutela, vai estar registrado nos cartórios, nesse caso aqui no 1º e no 2º ofício, ok? Tirando essa certidão, você vai saber se existe algum impedimento, alguma interdição em nome da pessoa ou da empresa, ok? E aqui o tabelionato de protesto de títulos é a mesma coisa, né? Daquele que a gente falou lá de cima, tá vendo? Distribuição de título para protesto, é a mesma coisa, ok? Nesse caso aqui, a gente pode colocar aqui o período, né, que a gente está fazendo a busca, ou pode deixar aqui esse campo em branco, né? No caso aqui dos assuntos criminais, o antecedente criminal ele é puxado dos últimos 20 anos. Então, nessa situação aqui, se você sabe que a empresa só tem 1 ano, 2 anos ou 3 anos, então a gente pode marcar aqui o período que a gente quer que seja feita a busca. Ou então você deixa esse em campo em branco
que aí não tem problema nenhum, ok? A busca vai ser feita nos últimos 20 anos de qualquer forma. Aqui nesse caso aqui, nós temos aqui o seguinte, olha, nós vamos ter que identificar em nome de quem, qual é a empresa ou qual é a pessoa que nós vamos fazer a busca. Então nós temos aqui o campo nome, é muito importante que seja preenchido o nome correto, não pode ter erro no nome, ok? Se estiver faltando aqui uma letra aqui, o cartório não vai fazer a busca, ok? Na dúvida, ele não vai emitir nenhuma informação a favor ou contra. Então é muito importante que o nome esteja correto. Aqui o CPF também é obrigatório. O cartório vai exigir o CPF da pessoa, porque pode ser que esse nome tenha homônimos, ok? Então para que a busca seja uma busca exata, é necessário informar o CPF da pessoa. Se for empresa jurídica, então aqui em cima nós vamos colocar o nome da empresa e aqui o CNPJ, ok? Tá vendo aqui, olha, CNPJ. Pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ, ok? Não pode ter erro, não pode falhar nada aqui. Caso contrário, o cartório não vai fazer a busca. E esse formulário aqui, nós podemos solicitar certidões de até 2 pessoas, tá vendo? Olha, ato 1 e ato 2, para 2 pessoas diferentes. Não preciso fazer uma solicitação, um formulário para cada pessoa. Com essa mesma solicitação aqui, com essa mesma guia, eu posso pedir certidão de 2 pessoas, entendeu? Nesse caso aqui embaixo, nós vamos ter que informar qual é a finalidade, ok? No assunto criminal, por exemplo, a gente vai dizer, pode colocar aqui, ó, para a admissão, né? Você pode colocar qualquer informação aqui, olha, informação pessoal, né? Então, bota essa informação aqui, está tudo bem. E aqui o requerente, é preciso identificar a pessoa que está fazendo a solicitação dessas certidões, né? O cartório exige que a pessoa se identifique. Qualquer pessoa, lembre-se, qualquer pessoa pode chegar lá e solicitar. Isso não é restrito não, gente. Qualquer pessoa tem direito a acessar esse tipo de informação. Basta chegar lá, fazer a solicitação preenchendo este formulário que vocês estão vendo e se identificar. Está lá, olha, nome legível, a assinatura de quem está solicitando, o CPF, a identidade, o órgão emissor, o telefone de contato e a data. Acabou, não tem problema nenhum. Eles vão te entregar um protocolo com um prazo de entrega dessas certidões, geralmente de 3 a 5 dias. Cumprindo o prazo, você vai lá novamente com o protocolo, recebe as certidões e vê o que está constando lá a respeito daquela empresa ou daquela pessoa que você está fazendo a investigação. Viram só como é fácil, gente? Não tem mistério nenhum, tá? Esse tipo de informação está aberto a qualquer pessoa do povo que precisar. A questão é que muita gente não sabe disso. E aí, às vezes, acaba procurando um advogado, acaba procurando um detetive, né? E aí vai pagar um outro preço, ok? Lembre-se que cada certidão solicitada tem um valor, ok? Que gira em torno de R$100 para cima. Tem certidões até mais caras, ok? Então é muito importante que quando você for dar o teu orçamento para o teu cliente, não se esqueça, os teus honorários, os detetives costumam cobrar em média R$1.200 de honorários para fazer esse tipo de investigação. Mas aí você vai ter que somar, além dos R$1.200, você precisa somar, ok? Os valores das certidões. Então, se eu vou tirar aqui, por exemplo, aqui, assuntos criminais, e cada certidão dessa custou, vamos dizer, R$100, significa que eu vou gastar R$400 aqui. Então, eu vou cobrar R$400 mais R$1.200 dos meus honorários. Mas você não vai dizer para o cliente que você está cobrando R$1.200 de honorários do teu trabalho, mais R$400 da certidão, não. Porque o cliente não sabe que essas informações você vai conseguir através dessa certidão. Você não tem que falar isso com o teu cliente. O cliente não tem acesso a esse tipo de informação. Até porque se ele tivesse, ele mesmo ia lá pessoalmente e ele mesmo ia tirar a certidão. Então esse é um assunto que tem que ficar guardado entre eu e você aqui, ok? Qual é o valor então que eu vou cobrar para um cliente que precise de informações sobre
antecedentes criminais de uma pessoa? Eu vou dizer R$ 1.600. Ok? Vou cobrar R$ 1.600. E aí eu vou lá, tiro as certidões. O cliente me pagou os R$ 1.600. Eu pego R$ 400, tiro as certidões. Quando a certidão chegar, eu entrego para o cliente e fico então com meus R$ 1.200. Entenderam? Não pode esquecer desse detalhe, hein? Ok? Então, pessoal, vocês conseguiram compreender a facilidade disso? Não há dificuldade, ok? Então, é isso aí. Agora é mãos à obra. E aí, o que você achou desta dica de investigação? Esta e muitas outras dicas estão no curso de detetive privado que eu preparei especialmente para você. Só estou esperando você fazer a sua inscrição para lhe ensinar muito mais. Seja um detetive privado de sucesso. Está esperando o que para começar? Clique no botão abaixo desse vídeo e faça agora a sua inscrição. Nos vemos na próxima aula.